Conversar com a doutora Patrícia Gonçalves, que é obstetra e ginecologista, está com a gente. Bom dia, tudo Mais bem? uma vez, bom dia pelo convite. A gente que agradece a presença, obrigada. Vamos falar de um tema muito importante, que eu sei que tem bastante gente já interagindo e perguntando. Porque mulheres, quem nunca, né? Vamos falar de cistite? @ Revista da Cidade, você pode mandar sua pergunta agora para a Patrícia, aproveita, tá bom? Que ela tá aqui e já vai tirar as suas dúvidas. É verdade que a cistite pode acontecer mais durante a época mais quente do ano ou não? Normalmente, a mulher vai à praia, à piscina, com biquíni, que fica mais tempo molhado. Tá. E o abafamento, o calor e a umidade faz com que a mulher tenha mais propensão, ainda mais quando ela segura o xixi. Então, na praia, às vezes não tem um banheiro adequado, ela não quer ir muito longe, então ela se priva de ir ao banheiro, fica por mais tempo sem fazer xixi, sem urinar, e com isso ela retendo urina, tem uma propensão, junto ao calor, à umidade, tem uma propensão à cistite. Então essas bactérias que ficam ali no biquíni, nesse ambiente úmido e tal, os fungos que são criados ali, também podem ajudar a trazer a cistite. Colonizar aquela região periuretral e fazer com que haja uma inflamação. Tá. Não esquecer que a maioria das vezes a inflamação, a cistite, vem pelo atrito na atividade sexual, que é muito comum nós falarmos em cistite nupcial, né? Cistite da lua de mel. Cistite do namorado novo hoje em dia? Isso, é. Chega na lua de mel. E com esse atrito, as bactérias que migram do intestino, vamos mostrar aqui? Vamos. Eu gosto bastante de ilustrar, porque nós temos bactérias que colonizam o intestino. E com isso, a vagina fica próxima e a bexiga, veja, o canal da uretra com a bexiga, nós temos uma proximidade muito grande. E isso faz com que essas bactérias migrem do intestino para a vagina e para a bexiga pelos vasos linfáticos. Então é por dentro. E o atrito promove muito essa participação dessas bactérias através do atrito, da secura vaginal, anticoncepcionais também de longa duração que bloqueiam o eixo hormonal, faz com que a mulher tenha uma secura vaginal e com isso ela também tem essa propensão a ter a cistite. Tá, a gente tem uma anatomia muito próxima, interessante para esse tipo de contaminação, né? Tanto que os casos de cistite nos homens é muito menor, né? É muito menor, porque a uretra é mais longa e faz com que ele tenha uma micção, fazer xixi, o ato de fazer xixi muito mais fácil. Aquela dica de fazer xixi logo após o ato sexual é importante para a mulher? É muito importante, antes e depois. Por quê? Porque antes ela vai esvaziar a bexiga e depois ela vai fazer com que a uretra, o caminho da uretra seja lavado. Então a propensão à inflamação diminui bastante. O diagnóstico da infecção urinária não é muito difícil de fazer, né? Os sintomas são muito característicos, né, doutora? São. A mulher costuma dizer que ela está começando a ter dor embaixo do ventre, um desconforto tipo peso, não é uma cólica, é um peso. Um peso diferente de cólica. É um desconforto, parece que tem alguma coisa inflamada, ela diz. E aí ela costuma dizer que ela vai ao banheiro e não fica satisfeita. Não resolve, sai uma gotinha, a vontade não passa, é horrível. Exato, ela não fica satisfeita, ela faz xixi e tem mais para fazer. E a ardência, aí o quadro começou, o quadro infeccioso então, clinicamente começou. É muito fácil de fácil. identificar. Mas é importante também fazer um exame de urina para identificar qual é a bactéria que colonizou? É importante porque nós não fazemos só o exame de urina tipo 1, que é o exame de urina simples. Nós fazemos o exame de urina tipo 2, que é o exame de urina simples, mais a urocultura e o antibiograma. Isto é a cultura da bactéria para nós identificarmos qual é a bactéria, que comumente é uma bactéria chamada Escherichia coli, que habita no nosso intestino e, como eu disse, passa para a vagina pelos vasos linfáticos, mas essa Escherichia coli, ela pode aumentar
aumentar de volume, de crescimento, em quantidade de bactérias e fazer com que haja sepse, febre, estado febril, desde uma simples febre até uma pielonefrite, que é o acometimento dos rins. Dos rins. Então, existe algum tipo de cistite em que a pessoa não vai ter muito sintoma, não vai perceber que está com a inflamação acontecendo, com a infecção acontecendo e vai evoluir para um quadro mais grave? Quando a mulher começa a ter sintoma e ela rapidamente procura ajuda com o seu médico, é mais fácil tratar e mais rápido, é mais preciso. Então, nós já entramos até com as medidas preventivas. O cranberry é uma excelente medida preventiva. É mesmo? Tanto a fruta quanto hoje tem medicações de cranberry, cápsulas de cranberry, né? Que faz com que haja uma prevenção. Então, as mulheres que têm a propensão, por exemplo, comissárias de bordo, que ficam muito tempo com meia calça, ficam com saia, mas às vezes com calça, e ficam muito tempo em pé e pouco vão ao banheiro, normalmente elas tendem a ter uma infecção urinária, uma cistite. E normalmente elas se previnem com cranberry. Olha que interessante. Muito bom saber que na alimentação a gente tem aí um aliado poderoso, né? Maravilha. Tem pergunta chegando para você aqui. Vamos atender a Camila primeiro? Qual a diferença entre cistite e infecção urinária? Cistite, Camila, é a inflamação, é o início, não é a infecção, a proliferação das bactérias. Porque quando há a infecção, os sintomas são mais exacerbados, os sintomas são mais de ardência para fazer xixi, não consegue fazer xixi, necessita o tratamento com antibiótico. A cistite são os primeiros sintomas que, caso nós tenhamos acesso rápido a um tratamento, como um antibiótico dose única, existe um antibiótico que é um pozinho, parece um tangue, dose única. Então, nós tomamos esse antibiótico antes de dormir, com a bexiga vazia, e ao longo da noite ele vai agir desinflamando essa mucosa. Olha, que bom, isso é uma novidade. Bem interessante. Não é tão novidade, mas hoje nós usamos mais quando chega o sintoma no início. Ai, que bom. Tá explicado então. Deixa eu ver o nome dela aqui, S. Camargo da Silva. Deixa eu ver você, Simone. A Simone quer saber o que causa a cistite hemorrágica. A cistite hemorrágica, Simone, ocorre quando a infecção já está tão exacerbada, a infecção já é tão severa que a mucosa começa a descamar e os vasos sanguíneos acabam sendo rompidos, a microcirculação. E aí, então, começa a ter o xixi vermelho. Então, é a hematúria que nós chamamos, é o xixi com sangue. E também pode acontecer, Rê, quando há acometimento por cálculo renal. Então, essa inflamação pelo cálculo pode propiciar a uma fragilidade tanto da bexiga quanto do ureter, e que é o caminho que faz a urina o filtro, né, que o rim faz e conduz a urina através do ureter para a bexiga. E isso pode inflamar também por cálculo renal. Tá certo. Vamos responder agora a pergunta da Débora. Ela disse que já fez vários exames de urina e nunca constatou infecção. Porém, ela tem um odor muito forte. O que ela pode fazer? Débora, nesse caso, nós devemos investigar a flora vaginal. Então, se o odor é forte, muitas vezes não é pela urina, mas sim por secreção vaginal, que parece ser só lubrificação, mas que pode ter alguma contaminação. E outra coisa que pode propiciar o odor forte urinário é a concentração de resíduos. Lembrando que a urina, ela é o filtro, é o produto do filtro da filtragem, né? do sangue. Então, ela tem resíduos. E quanto mais concentrado, isto é, quanto menos a mulher ingere água, ingere líquido, mais concentrada ela fica. E esses produtos é como se fosse uma caixa d'água. Começa a cheirar forte. Não fica diluído, né? Então lá precisa tomar água, basicamente. Bastante. Fazer esse teste, se de repente você não está tomando
pouca água ao longo do dia. E pode ser substituído por outros líquidos, porque tem gente que toma um monte de refrigerante ao longo do dia e acha que tá legal. Ah, eu não tomo água, mas tomo um montão de refrigerante. Não, o refrigerante, normalmente, ele precipita a urina. A cerveja também precipita a urina, isto é, deixa mais pesada, mais concentrada. E isso faz com que tenha uma tendência até pedras, né? Até cálculo renal. Então, o ideal são chás, sucos, água de coco, todas as coisas... Os líquidos do bem. Naturais. Os líquidos do bem. Além da água. Tá certo. Eu vou dar um recadinho e já volto, a gente continua com as perguntas. Vou deixar uma pergunta no ar. Quero saber se é mito ou verdade que quando a gente vai em banheiro público a gente tem mais chance de ter cistite, tá bom? A gente volta com mito ou verdade pra acabar com essa ideia de uma vez por todas ou confirmar, né? Agora, confirmado está a solução do seu problema com a pé sem dor. É dor no pé que você tá sentindo? Dor nas pernas? Dor no quadril? Dor na coluna? Tudo isso pode vir da base do seu corpo, dos seus pés, que podem estar em desequilíbrio. Resolvendo com a pé sem dor, você resolve de uma vez por todas essas dores e também passa a usar calçados que há muito tempo, de repente, você não usava. Por exemplo, salto alto, aquele tênis de corrida de caminhada, sapato social, no caso dos homens, é um pouco mais fechado, tem homem que não aguenta. Vamos resolver isso? Dá uma olhada na estrutura que te espera. Pé sem dor tem 57 unidades equipadas como essa que você está vendo aí e você vai passar por 1 hora de avaliação, passando pelos especialistas, pelos equipamentos de ponta. No final da avaliação é sugerida a palmilha para você, que é elaborada dessa forma aí, ó, nas impressoras 3D. E olha o índice de acerto, 94% dos clientes satisfeitos. Gente, isso é um número gigantesco. E para os que não ficam satisfeitos, eles devolvem o dinheiro. Você tem uma garantia de 3 meses, a palmilha resolve o seu problema ou eles devolvem o dinheiro para você. Lembrando que essa avaliação é completamente grátis. Você não paga absolutamente nada. Não tem o compromisso de comprar a palmilha ao final da avaliação. É grátis mesmo, tá bom? E comprando ainda tem garantia. Não é à toa que a empresa está 10 anos no mercado e é uma das finalistas desse prêmio fantástico Época Reclame Aqui. Então ligue agora. Uma das 57 unidades está pertinho de você, não tem a menor dúvida. Você vai mandar a senha Resolve Mesmo no 4003-8883, 4003-8883. Você pode ou ligar ou mandar uma mensagem via WhatsApp. Ligando ou mandando a mensagem, você escreve Resolve Mesmo ou diz Resolve Mesmo. Tem o site resolvemesmo.com. Não fique de fora dessa, tá? E aí, é mito ou verdade, hein? Vou naquele banheiro público, fico morrendo de medo. Esse medo, ele tem fundamento ou não? Então, quando nós usamos um banheiro público ou qualquer banheiro que não seja da nossa casa, da nossa confiança de limpeza, é interessante forrar. Ainda que seja com aquele papelzinho que a gente enxuga a mão, ainda que seja com o próprio papel higiênico, forrar. Inclusive nas crianças, né? Principalmente, né? Porque eles não têm muito... Não tem muita noção. Né? Acaba sentando. A gente tem que passar essa noção para eles. Mas quando nós sentamos num banheiro público, a chance maior é pegar alguma doença sexualmente transmissível ou de contaminação local. Tá. Então, aí sim é importante nós prevenirmos HPV, com relação por a exemplo? isso. HPV é muito raro, mas outras bactérias podemos sim pegar. Agora, com relação à cistite, é muito raro ter a contaminação pelo uso de banheiro público. Normalmente, a contaminação é local, pela proximidade da uretra com a vagina, com o intestino, como você disse, com a anatomia. Tá. Mas não é comum pegar infecção urinária somente por uso... Só banheiro público, Exato. né? Tá bom. Pergunta da Rita para você. Medicamentos também podem causar cistite? Normalmente, Rita, pode causar uma inflamação, como por exemplo os quimioterápicos. Quem faz quimioterapia tem uma propensão a ter as mucosas, não só da bexiga, mas também da vagina, também do trato gastrointestinal inflamados, pela falta de proteção e pela exposição, assim como a exposição à medicação, assim como também as mulheres que têm, os homens também, mas nós estamos aqui falando mais sobre as mulheres no sentido de ter um diabetes,
estresse, ou uma gravidez, ou uma doença autoimune que deprime o sistema imunológico e deixa propício à infecção urinária e outras infecções, como vaginais também. Tá certo. Se der tempo, doutora, por favor, tem mais algumas perguntas que não deu tempo da gente terminar por aqui. Obrigada pela participação de todos e muito obrigada também mais uma vez pela sua participação. Eu agradeço muito a confiança. Sempre é uma riqueza a aula que você dá pra gente aqui. Obrigada, viu? Obrigada. E para você fazer contato através do Instagram, @dra.patricia_Gonçalves. Gonçalves com S no final, tá? @dra.patricia_Gonçalves. Obrigada, Paty. Até a próxima. Eu agradeço. Sempre muito bom As te ver. também. Então, ótimas, graças a Deus. Um beijo pra Tudo bem em casa também, né? Tudo, graças Obrigada, a Deus. amor. Obrigada. Muito bom. Muito obrigada. Agora...